Paz do Senhor a todos. Seja bem-vindo ao culto online, à Santa Ceia do Senhor, essa mais especial por ser a última ceia do ano. Dezembro chegou, nem parece, né? O fato é que o Senhor, Ele tem algo especial para mim e para você, e Ele estabeleceu a Santa Ceia, para que nós trouxéssemos à memória aquilo que nos traz esperança. E essa noite é a noite onde nós vamos trazer à memória o que nos traz esperança. Eu não sei como tem sido o seu dia a dia, eu não sei como tem sido o seu ano, os seus meses, seus últimos 3 meses, o seu último semestre, o seu último ano. O fato é que nós vamos trazer à memória o que nos traz esperança. Porque o Senhor morreu por nós na cruz. E a Santa Ceia não está só no passado. A Santa Ceia é presente e a Santa Ceia é futuro. Porque o Senhor tem algo para mim e para você hoje. E o Senhor tem promessas para mim e para você lá na frente. E isso nos traz esperança. Isso me traz esperança e espero que isso traga esperança para você também. E eu gostaria que você abrisse a Bíblia em 2 Pedro 3,14, tá? 2 Pedro 3,14. Senhor Deus, ainda falando contigo, Pai, ainda te pedindo, Senhor Deus, ainda, Pai, crendo que Tu estás conosco, Pai, nos ouvindo. Senhor Deus, vem, Senhor Deus, abençoar cada família, vem abençoar cada vida. Continua falando conosco, Pai, agora por meio da Tua Palavra, a Tua Palavra que é luz, a Tua Palavra, Senhor Deus, que é espada de 2 gumes, capaz de separar juntas e medulas. A Tua Palavra, Senhor Deus, que é aquela luz, Senhor Deus, que ilumina os nossos passos e os nossos caminhos. Pai Celestial, vem, Pai, com a Tua Palavra, que os corações estejam abertos a Ti, que os corações estejam preparados para receber a semente da Tua Palavra. Senhor Deus, que as barreiras do mal, Senhor Deus, caiam por terra em nome de Jesus. Senhor Deus, que os corações de pedra sejam quebrados e virem corações de carne. Corações que podem ser, Senhor Deus, alcançados por Ti. Senhor Deus, também oro, Pai, por corações exclusivos para Ti. Corações que não são divididos. Corações que estão, Senhor Deus, reservados somente para Ti, onde Tu és o primeiro e o único nesses corações. É o que nós pedimos e desde já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. 2 Pedro 3,14. 2 Pedro 3,14. É só um versículo. E ele diz assim: por essa razão, pois amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Vou ler de novo. Por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por serdes chamados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Como nós falamos aqui, estamos na Santa Ceia do Senhor. E a Santa Ceia, na Bíblia, ela é colocada por Jesus, ela é implementada por Jesus. Todos os discípulos sentam à mesa do Senhor e nós temos esse privilégio de sentarmos à mesa do Senhor porque Ele te chamou, Ele me chamou para sentar a essa mesa. E privilegiado, feliz, bem-aventurado é aquele que senta à mesa do Senhor, aquele que está perto do Senhor, aquele que recebe do Senhor. E nós fomos chamados para este lugar. Existem vários lugares no mundo, existem várias colocações onde você pode estar, no seu ambiente de trabalho, na sua vida profissional, na sua vida sentimental. Você pode estar também em qualquer lugar do mundo, buscando um lugar ao sol. Mas o melhor lugar que existe é sentado à mesa com Jesus, certo? Estamos na Santa Ceia e esse é um lugar privilegiado, um lugar onde você está perto dele, está sentado com ele,
está ouvindo e recebendo dele. E naquele dia, os discípulos foram servidos por Jesus. E naquele dia também, Jesus lavou os pés dos discípulos. Então foi um conjunto de ensinamentos. E o Senhor tem passado e passou, e até hoje nós recebemos e estamos vivendo e vivenciando esses ensinamentos. E o Senhor diz, olha, lembrem-se disso, lembrem-se disto. E aí ele colocou os elementos na mesa, que nós vamos já colocar aqui. E Paulo, ao falar sobre a Santa Ceia novamente, ele diz também isso, 1 Coríntios 11, e aí ele fala sobre isso no 23, 24, 25, 26, fala do vinho, do pão, que o Senhor disse. Só que lá no 28 ele fala também o seguinte, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. E eu me pergunto, será que nós estamos nos examinando? Será que nós estamos fazendo uma autoavaliação sobre a nossa vida? Será que nós temos coragem de fazer aquela oração do salmista, dizer, sonda-me, Senhor Deus, vê se há em mim algum caminho mau? Você tem coragem de fazer essa oração? É uma oração corajosa. É dizer, Senhor Deus, faz aí um exame, Senhor Deus, dentro de mim e vê se tem algum caminho mau. É uma oração de quem quer ser corrigido. É uma oração de quem quer seguir em frente. É uma oração de quem quer santidade. E nós lemos aqui uma palavra em 2 Pedro 3,14. Aí voltando para ela, tá? 2 Pedro 3,14. Essa palavra fala também de santidade. Ela diz assim, por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula, ou seja, sem manchas e irrepreensíveis. E a Santa Ceia, na Santa Ceia, você é convocado para examinar a si mesmo, a olhar para dentro e a perguntar, Senhor Deus, existe em mim algum caminho mau? Existe algo a ser corrigido? E esse é o tempo, essa é a hora de você falar com o Senhor. Dizer, Senhor Deus, existe alguma coisa na minha vida que precisa ser corrigida, que está desalinhada com a Tua palavra? Às vezes a gente começa a viver, começa a andar no nosso cotidiano, a gente vai desalinhando, assim como os carros passam por buracos e desalinham os pneus. E precisa do alinhamento e balanceamento. Eu e você precisamos de um alinhamento, um alinhamento espiritual e um balanceamento espiritual. Ir ao Senhor, orar ao Senhor, adorar ao Senhor, buscar o Senhor e dizer, Senhor Deus, me alinha novamente a Tua palavra. Senhor Deus, eu estou andando aqui, mas estou pendendo para a esquerda ou para a direita, em vez de ir reto, seguir o alvo que o Senhor determinou para mim. Senhor Deus, eu preciso de Ti, Senhor Deus. Será que eu não estou indo para um caminho que não foi estabelecido por Ti? É o momento de se avaliar. É o momento de se examinar. Amém? E aí, o Senhor coloca isso, Pedro escreve isso na sua carta, e ele fala 3 coisas que eu queria mencionar aqui com você. Uma, ele diz o quê? Esperando estas coisas. Então, ele fala de um tipo de estado de espera. Nós estamos esperando algo. Você sabia que você está esperando algo? Nós estamos naquele estado de espera, sabia? O que ele está esperando? Então, se você for para os versículos anteriores, ele fala assim, 12, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, dia com D maiúsculo, Deus com D maiúsculo, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados
se derreterão. 13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Nós esperamos novos céus, segundo a promessa de Deus. Aquilo que nos traz esperança, lembra? Esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Existe um novo céu, uma nova terra, preparada por Deus para mim e para você. E esse lugar é um lugar de justiça. Jesus disse que bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Aqueles que têm sede e fome de justiça, porque ele sabia que estava preparando um reino, estava nos convocando para o reino dele, e nós iremos para esse lugar, um novo céu e uma nova terra, e lá, sim, nesse reino, existe justiça, porque nele, quem é o rei é o nosso Senhor Deus. É ele que estabelece e é ele que reina neste reino. E hoje nós vivemos em outro reino. Hoje nós vivemos aqui na terra. Nós aqui estamos no Brasil. Penso que a maioria de nós aqui estamos aqui nessa live. A grande maioria. E o Brasil, ele tem um reino, ele tem um governo. Ele tem um sistema de governo. Inclusive, nós passamos agora por eleições, onde nós elegemos alguns dos gestores de alguns pedaços de terra do Brasil. E aí, nós estamos vivendo, estamos sob esse governo aí. Nós temos a Constituição, mas esse governo, ele é um governo da terra. E essas leis não são somente leis da terra, são leis da nosso pedacinho de terra chamado Brasil. São leis de povos estabelecidas por nós mesmos, mas nem todas elas são essencialmente cristãs. São essas leis que se encontram aqui nessa palavra. O reino de Deus, ele tem a sua lei. O reino de Deus tem os seus princípios. O reino de Deus estabelece uma nova cultura, a cultura do céu. E o Senhor vem estabelecer aqui na terra, desde já, para mim e para você. E o que é que nós estamos esperando? Nós estamos esperando, como diz o versículo 13, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus, nova terra, nos quais habita justiça. Amém? Amém. Então, nós estamos esperando, ok? Estamos esperando, ok? Novos céus e nova terra. Mas o que fazer enquanto está esperando? Nós estamos num momento, numa era onde ninguém gosta de esperar. Ninguém gosta de ficar numa fila, ninguém gosta de ficar esperando algo. Quando você está numa fila, geralmente você pega o seu celular. Quando você está em casa, geralmente você vai buscar alguma coisa para fazer, porque você precisa estar fazendo alguma coisa, você precisa estar em algum também estado. O que esse versículo fala é que, enquanto nós estamos esperando, Deus espera algo de nós. Então, anote aí. O que Deus espera de mim, enquanto eu espero por Ele? O que Deus espera de mim, enquanto eu espero por Ele? Você sabe que Deus espera algo de você? Esse versículo, ele fala sobre santidade. E o Senhor espera de nós santidade. Ele espera de nós uma postura de busca pela justiça desde já. Santidade desde já. E ele fala assim, esperando essas coisas que nós lemos no versículo 12 e 13, empenhai-vos, empenhai-vos. Aí fala de empenho, fala de você estar decidido em fazer algo, fala de você estar querendo fazer de fato isso, está se esforçando para isso. Empenhai-vos, para quê? Para seres achados por Ele, ou seja, quando Ele vier, quando Ele olhar para você, Ele vai lhe achar como? Em paz, sem mácula e irrepreensível. Em paz, sem manchas e irrepreensível. Santidade. Santidade ao Senhor. Estar irrepreensível. E aí, esse, para mim, é o mote de toda a palavra. E eu gostaria de levar você
a conhecer um homem, na realidade você já conhece, mas de aprender mais com ele, um homem chamado Daniel. E vamos ler um pouquinho sobre a vida dele para você ver como isso tem relação com o que nós lemos agora em 2 Pedro. Daniel 6, de 1 a 5 diz assim, gente. Daniel 6, de 1 a 5. Não sei se você está com a sua Bíblia aí, se você pode abri-la agora. O fato é que esse trecho fala sobre Daniel na cova dos leões, mas eu queria ler só os primeiros versículos. Muitos já conhecem a história. E diz assim: pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino. Então ele dividiu o reino em 120 pedaços, colocou 120 homens governando cada pedacinho desse. E sobre eles, os 120, ele colocou 3, que ele chamou de 3 presidentes. E desses 3, tá, que governam os 120, um dos 3 era Daniel. E aí, esses 3 presidentes, dos quais Daniel era um, eles prestavam conta ao rei, das coisas do rei. E Daniel era esse, estava acima de 120 governadores. Esse era Daniel. Versículo 3 diz: então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. Aí, você pode repetir comigo? Nele havia um espírito excelente. Daniel se distinguiu, se destacou dos presidentes e sátrapas. Por quê? Porque nele existia um espírito excelente. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então, além de estar sobre os 120, além de estar entre os 3, o rei queria colocá-lo sobre todo o reino. Esse era Daniel. Esse era o jeito de ser de Daniel. Esse era o estado de Daniel. Era alguém que sempre queria fazer as coisas com excelência. E não era exatamente as coisas do reino de Deus, eram as coisas da terra mesmo. Lá, ele estava servindo ao rei da terra. Mas só por causa disso ele ia trabalhar de forma negligente? Não. Ele ia trabalhar com excelência. Então, onde você esteja, trabalhe com excelência. Não por você, não por vaidade, mas pelo Senhor. O Senhor nos chama para trabalharmos com excelência. Ele chamou Daniel, e Daniel estava lá, trabalhando com excelência. Então, os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino. Mas não puderam achá-la nem culpa alguma, porque era fiel. Daniel era fiel. Daniel era fiel. E não se achava, ou seja, inculpável. Aí você volta lá para 2 Pedro, nós lemos: por essa razão, pois amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem máculas e irrepreensíveis. E lá estava Daniel, irrepreensível. Estava lá, irrepreensível. Daniel, ele tinha uma postura espiritual. Trabalhava com excelência aqui na terra. E buscava a Deus de forma excelente também. E isso gerava nele alguém irrepreensível, inculpável. Alguém, como diz aqui os próprios sátrapas, que nesse ponto aqui, nesse momento, são inimigos de Daniel. Eles diziam: eu não acho culpa alguma neles. 5 diz assim: nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então Daniel estava aí, estava nesse estado. Ele era irrepreensível, inculpável. E por que ele era sem culpa? Porque ele era fiel. Daniel era fiel. Daniel era fiel primeiramente a Deus, primeiramente ao rei, com R maiúsculo, e em segundo lugar, ao reino onde ele estava, ao trabalho na terra onde ele estava. Então,
de cara nós aprendemos duas coisas. Nós podemos ser inculpáveis, como ser irrepreensíveis, como estar em santidade. E Daniel nos ensina que basta sermos fiéis. Nós precisamos ser fiéis a Deus. E nós precisamos ser fiéis no lugar onde nós estamos. Você, marido, seja fiel à sua esposa. Você, esposa, seja fiel ao seu marido. Você, filho, seja verdadeiro e fiel com seus pais. Você, profissional, seja fiel com seu patrão, com seu trabalho, com seu contrato de trabalho. Você que tem o seu negócio, seja fiel com seus clientes. Certamente o Senhor te abençoará. O fato é que o Senhor tem essa vida e o Senhor espera isso de nós. E Daniel, ele era assim, ele era tão assim que os sátrapas não conseguiram achar a culpa nele. Disse, olha, eu só vou conseguir achar uma culpa em Daniel quando essa culpa ela chegar no campo da fé dele. E aí eu vou colocar a fé dele contra a fé ao rei com R maiúsculo, contra o rei com R minúsculo. A de Deus contra o rei da terra. E aí que os inimigos conseguiram tentar alguma coisa contra Daniel. O fato é que Daniel era um homem irrepreensível. Daniel, nesse momento, estava na Babilônia há algum tempo. E se você voltar para o capítulo 1 desse livro, que é o livro de Daniel, você vai ver que Daniel foi transferido para a Babilônia. E não foi algo casual, não foi ao acaso. No ano terceiro do reinado de Joaquim, versículo 1, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, que era o rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A este levou-os para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, com D minúsculo, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus, com D minúsculo. Utensílios de Deus, da casa de Deus, do templo de Deus, foram para a casa, templo do Deus, com D minúsculo, de Nabucodonosor. E aí, diz também, no versículo 3, disse assim, disse o rei de Astenaz, chefe dos seus eunucos, Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real, como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, lhes ensinassem a cultura e a língua dos caldeus. Então ele pegou os utensílios do templo, pegou os jovens do reino, e dentre eles estava Daniel. Naquele momento, Daniel foi transferido para Babilônia. Lá estava ele na Babilônia. Daniel na Babilônia. Talvez ele não quisesse ir para a Babilônia. O lugar dele não é na Babilônia. O lugar dele é no povo dele. Mas nesse momento ele estava na Babilônia. E você sabia que nesse momento de espera, você lembra que eu falei, nós estamos no momento de espera? E nós lemos em 2 Pedro, nós estamos esperando? Nós estamos esperando. E esse local de espera é Babilônia. Você sabia que você está na Babilônia? Nós temos recebido uma sequência de palavras que tem revelado isso. Nós estamos na Babilônia. Nós não estamos no nosso lugar definitivo. Nós estamos esperando chegar nesse lugar definitivo. E Babilônia, para Daniel, a Babilônia histórica, é aquele lugar, aquela terra, aquele povo, aquela nação que o tirou da terra dele e o levou escravizado. Lá estava Daniel em um outro lugar. E nesse lugar, que é a Babilônia, ele era um lugar onde não se adorava a Deus, ao nosso Deus, ao Deus verdadeiro. Era um lugar onde se adorava outros deuses. A Babilônia era o lugar onde provavelmente existiam diferenças de valores, problemas de valores, de culturas, de hábitos, onde as pessoas eram sim repreensíveis, eram sim cheias de culpa,
eram sim problemáticas, porque, enfim, elas não seguiam a verdade, elas não seguiam as leis do Senhor. E lá na Babilônia, tudo se podia fazer. E lá estava Daniel, naquele lugar na Babilônia. E uma das coisas que ele me ensina, uma das coisas que ele te ensina, é o seguinte: estar na Babilônia não significa pertencer à Babilônia. Então entenda, estar na Babilônia não significa pertencer à Babilônia. E lá estava Daniel na Babilônia, mas não pertencendo à Babilônia. E aí eu destaquei para você sobre a Babilônia. E a Babilônia é a Babilônia física, histórica, mas existe uma Babilônia espiritual. E nós vivemos a Babilônia espiritual hoje. Nós vivemos esse local, esse reino espiritual que não é de Deus. É um reino anti-Deus, é um reino anti-Cristo. É um reino onde não se adora a Deus, adora outras coisas, mas não a Deus. A carne é adorada, o homem é adorado, outros deuses são adorados, menos o nosso Deus, o Deus verdadeiro, o Deus único, o Deus criador. Existe a Babilônia espiritual e nós vivemos nela. Nós estamos nela, mas não pertencemos a ela. Você entende isso? E aí hoje o Celino trouxe, mandou, acho que foi hoje, no grupo WhatsApp da igreja, e ele relatou, acho que foi ontem, né? Uma questão que vai também mais para a nossa era, a era da informação, a era dos serviços digitais, a era dos dispositivos eletrônicos, a era da internet, a era da informação, a era da conectividade, da globalização. E aí ele tem percebido crianças pequenas, com roupas impróprias, dançando danças impróprias para a idade delas, e mesmo para que se elas crescessem, eram roupas impróprias para o local, eram danças impróprias para o local, era algo totalmente repreensível, mas que tem virado natural. Por quê? Ao longo do tempo nós temos algum tipo de domínio, né? A Juliana estava conversando isso comigo também ontem sobre isso. E sempre temos algum tipo de domínio financeiro, domínio de poder. E aí um país domina outro, às vezes pela força, às vezes é um poder que vem pela força, é um poder que vem pelo dinheiro. E hoje nós estamos vivendo outro tipo de domínio, o domínio de quem tem mais informação. E tem uma hora que uma determinada empresa que detém um grande mar de informação, hoje chamado de Big Data, hoje informação pode-se dizer que é petróleo, e essa empresa ganha poder porque ela tem a informação. E ela começa a exercer uma influência tão forte que nós acabamos ficando escravos delas. Então existe um tipo de domínio espiritual, uma Babilônia virtual. Bem-vindos à Babilônia virtual, meus irmãos. Mas você está nela, mas não pertence a ela. Entenda, no Instagram existe uma Babilônia virtual. No Facebook existe uma Babilônia virtual. E no TikTok, adolescentes, jovens, pais, mães, existe uma grande Babilônia virtual. E sim, eu também vi, amados irmãos, na rua também, vários jovens, muitos adolescentes juntos, gravando um vídeo, talvez para colocar um TikTok da vida, numa rede social da vida, com essas danças aí, e com os micro shorts que eles têm usado agora. Então, é o que tem acontecido. Isso tem se tornado normal, é a cultura da Babilônia. É a Babilônia reinando no mundo e impondo o seu poder ao mundo. E não por questões governamentais. Olha aí que não tem governo no lugar. Quem está governando hoje são os detentores da informação, aqueles digitais onde estão as informações. Inclusive as minhas informações e as suas informações estão lá. E hoje existe até um movimento para que a gente consiga reconquistar novamente o nosso direito à nossa própria informação. Mas esse é outra conversa para outra reflexão.
que nós vivemos nessa Babilônia virtual. Daniel estava na Babilônia, e eu estou na Babilônia, você está na Babilônia. Mas não pertencemos à Babilônia. Amém? Mas como estar na Babilônia e não pertencer na Babilônia? Então, Daniel ele nos dá uma lição aqui. Aqui no versículo, ali no capítulo 1, ele fala que o Daniel foi levado com seus amigos da mesma idade, mesma faixa etária. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, Daniel, o de Beltesazar, Ananias, o de Sadraque, Misael de Mesaque, Azarias, o de Abednego. E no 8, assim, resolveu Daniel firmemente, aí você casa lá com 2 Pedro, que fala sobre se esforçar, firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que ele permitisse não contaminar-se. Então essa é a lição de Daniel para mim e para você. Meu irmão, não se contamine. Não se contamine. Mesmo que a coisa pareça uma fina iguaria. Mesmo que seja a comida dos melhores palácios. Não se contamine. Eu não sei o que você tem, o que tem se apresentado a você. Eu não sei o que os outros têm oferecido a você. Eu não sei em que tipo de Babilônia você está. Eu não sei qual o tipo de tentação você tem passado. Eu não sei também quais os seus desafios e o que tem sido apresentado a você. O fato é que não se contamine. E não é só você pensar em não se contaminar. É você resolver não se contaminar. E não é só você pensar e resolver e não se contaminar. É você pensar, eu não vou me contaminar. É resolver, não vou me contaminar. E resolver firmemente que não vai se contaminar. É necessário ter um esforço aí. E aí, falando novamente sobre 2 Pedro. 2 Pedro, na carta de segunda carta de Pedro, diz: empenhai-vos para ser achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Empenhai-vos. Aí vem o esforço. Aí vem querer ser. Por quê? Porque é a questão da fidelidade. Daniel tinha fidelidade ao seu Deus, ele tinha convicção a quem ele servia, ele tinha a fé dele, e essa fé é o suficiente para gerar nele fidelidade, e a fidelidade gerar nele, torná-lo um homem irrepreensível. Que nós possamos buscar isso, buscar essa fé de Daniel, buscar, apesar de estar na Babilônia, não pertencer à Babilônia. Buscar estar no mundo, mas não compartilhar com as coisas do mundo. Como diz Romanos, não vos conformeis com este século, mas renoveis. O que eu vim da Manu, recitando o versículo inteiro, é para renovar a nossa mente, para poder experimentar a boa, perfeita e a vontade agradável, vontade de Deus. É isso que o Senhor tem para mim e para você. Amém? Amém? E aí eu queria voltar para finalizar a Daniel 3. Nós estávamos no Daniel 3, depois voltamos para o 1, e agora eu volto para o 3. Depois de vários anos, Daniel ainda permanece fiel? Daniel consegue ainda manter sua fidelidade? Consegue manter o seu estado imaculado, sem culpa? Sim. Capítulo 6 nós lemos aqui, os sátrapas querendo achar um problema em Daniel, querendo achar uma mancha em Daniel. Sabe aquela coisa, não tem rabo preso? Pois é, Daniel não tinha. E ele, veja bem, ele era político, hein? Ele vivia no governo, hein? Já pensou? Existe, se fosse no Brasil, né? Mas existe esperança, gente, existe esperança. Mesmo numa esfera política, onde você estiver, quer você seja um trocador, quer que você seja um caixa de mercantil, quer você seja um vereador, um prefeito, um governador, se você for fiel, se você buscar o Senhor verdadeiramente, se você buscar de todo o coração, de toda a força, ser fiel
e buscar ser irrepreensível no Senhor, você vai encontrar graça no Senhor, sim. E o Senhor vai te dar forças para isso. E o Senhor vai te recompensar por isso. O fato é que a última coisa que eu queria colocar aqui para você, existem várias outras lições que a gente pode colocar. Mas o fato é que aqueles homens encontraram em Daniel, encontraram um modo de pegar Daniel, certo? Ele colocou Daniel contra o próprio rei, o rei daqui da terra. E eles colocaram aí para o rei aí da terra, que era o rei Dário, e eles disseram para o seguinte: ó rei Dário vive eternamente. Versículo 7. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus, um D minúsculo, ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então, era a lei que irrevogável. E o rei caiu nessa cilada, assinou a escritura, e quando percebeu, lá estava Daniel. Daniel, ele tinha um hábito de orar 3 vezes ao dia. Nós temos buscado a Deus. Será que esse não era o segredo da fidelidade de Daniel? O segredo de passar pelo teste do tempo. Sabia que nós passamos por testes de tempo, provações de tempo? 2020 é uma provação de tempo, sabia? Nós passamos tempo em isolamento social. Nós passamos tempo longe de algo fisicamente uns dos outros. E nós passamos por testes, provações. O fato é que o Senhor, Ele está acessível para mim e para você. Como eu digo várias vezes, para você estar online, você precisa de 4G, 5G, banda larga. Aqui a gente precisou subir a banda larga para poder estar online com você. Mas para você estar online com o Senhor, meu irmão, basta você se ajoelhar e falar com Ele. Daniel estava online com Deus 3 vezes ao dia. Daniel estava com Deus, buscava Deus, estava perto de Deus. É o que nós cantamos aqui no último louvor: perto quero estar, junto aos teus pés. Daniel estava na Babilônia, mas não pertencia à Babilônia. Porque apesar de estar na Babilônia, Daniel estava mesmo, era com Deus. Você está com quem? Você está onde? Na Babilônia onde você vive. Na Babilônia onde você anda. A Babilônia onde você está. Você tem buscado no Senhor o seu abrigo? Você tem buscado no Senhor o seu alimento? Você tem sede de Deus, tem sede de justiça? Você tem sede das coisas de Deus? Daniel buscava a Deus. E mesmo ameaçado de morrer, de estar na cova dos leões, o que é que aconteceu? Quando Daniel ouviu e soube desse decreto, o que aconteceu com Daniel? Ele fez igual a Elias, ele foi para uma caverna. Ou ele fechou a porta do quarto e foi orar, escondido. Capítulo 10 diz assim, versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, o que ele fez? Entrou em sua casa e fechou a porta e orou no banheiro. Não. Entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, com D maiúsculo, como costumava fazer. Como costumava fazer. E o teu hábito? E o seu hábito? O seu dia a dia? O que é? É estar na Babilônia? É pertencer à Babilônia? O que é que você costuma fazer? Nas redes sociais? O que é que você costuma fazer na sua casa? O que é que você costuma fazer lá fora? Daniel, ele conseguia estar na Babilônia, sem pertencer à Babilônia. Nós precisamos aprender com Daniel. Nós precisamos ser irrepreensíveis.
E essa noite você é chamado para examinar a si mesmo. Essa noite é a noite da Santa Ceia. E eu queria convidar você, cada um dos irmãos, a pegar os seus elementos de ceia. Você que está na sua casa, você deve ter preparado alguma coisa parecido com o que Jesus colocou lá, o pão e o vinho. Porque esse é o símbolo que Jesus colocou. E o Senhor disse que colocaríamos o pão e o vinho. E Paulo, na sua carta aos Coríntios, ele diz: examinai-vos a si mesmos. E essa noite, para você, está examinando você mesmo. Senhor Deus, será que eu estou me mantendo fiel a Ti? Senhor Deus, eu queria desde já chamar o grupo de louvor, desde já convidar todos a ceiar. E nesse momento também lhe chamar para orar, lhe chamar para adorar, lhe chamar para se conectar com o Senhor. Senhor Deus, eu quero novamente, Senhor, estar contigo. Eu quero ser como Daniel, orar a Ti, te buscar constantemente. Daniel buscava ao Senhor 3 vezes ao dia e mesmo ameaçado por Deus, ameaçado por esse decreto, ameaçado pelos seus inimigos, ele continuou buscando ao seu Deus, porque o melhor lugar é aos pés do Senhor, com o Senhor. O melhor lugar é estar perto de Deus. E em Deus, Daniel conseguiu livramento. Assim como ele conseguiu livramento da fornalha, Daniel também conseguiu livramento da cova dos leões. Então nem o rei dele amava Daniel. Ele sabia que Daniel era fiel a ele. Nem o rei queria que Daniel fosse morto. O rei estava triste. O rei estava assim, ele não conseguiu nem dormir na noite que Daniel estava na cova. O fato é que Daniel nos ensina a última lição. Nós devemos obedecer ao rei, com R minúsculo, sim. Devemos ser fiel ao rei, com R minúsculo, sim. Desde que o rei, não se desobedeça o rei, aquele que está no céu, o rei dos reis. Nós obedecemos, estamos na Babilônia, sim, vivemos na Babilônia, sim, mas nós obedecemos ao Rei dos Reis. Estamos diante da lei do Senhor dos Senhores. A nossa cultura é a cultura do céu. A nossa lei é aquela que está aqui. A palavra está posta diante de nós. Nós devemos buscar a palavra, viver a palavra, estar cheios do Espírito Santo de Deus, que nos ensina a palavra, que traz ao coração a palavra. Buscar o Senhor constantemente, em oração, em adoração, e buscar isso que nós lemos em 2 Pedro. Estarmos sem mácula, irrepreensíveis, e assim em paz com o Senhor. Que o Senhor abençoe cada família. Que o Senhor abençoe a sua vida, o seu coração. Que você encontre a paz quando você estiver pertinho do Senhor. Quando você entender que Ele é a sua rocha. O lugar seguro é debaixo de suas asas. É escondido no secreto pavilhão. É nesse lugar, é o lugar de paz. E o Senhor te espera uma vida de santidade, uma vida sem máculas, sem manchas. Que nós possamos aprender com Daniel. Que nós possamos também hoje nos examinar. Senhor Deus, como estão meus dias? Como estão meus caminhos? Como tem sido esses meses? Como tem sido esse ano? Nós estamos na última Santa Ceia do ano. Como tem sido esse ano? Como tem sido esse ano para você? Como será o ano de 2021 para você? Existe um espaço onde Deus atua, mas existe um espaço onde a atuação é nossa. Daniel, ele resolveu firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. Que você resolva firmemente sobre a tua santidade. Que você resolva firmemente, uma vez sabendo o que é certo e o que é errado, você resolva firmemente, apesar de estar
na Babilônia não pertencer à Babilônia. Amém?